Olá pessoal, participante do workshop online de cestaria. Eu sou a Catarina do Crochê Moderno. Essa aula é a primeira. Eu vou ensinar a fazer alguns tipos de cesto aqui para você poder criar suas próprias peças. Eu vou começar o cesto fazendo o círculo mágico, que é uma coisa que normalmente as pessoas têm um pouco de dificuldade, então a gente vai com muita calma aqui. O círculo mágico a gente começa com a pontinha para baixo do fio, ó, põe o fio com a ponta para baixo e segura aqui com o dedão. Você vai dar a volta na sua mão com o fio. Quando chegar aqui do outro lado, joga o fio para cá, ó, só para cruzar um pouquinho, tá vendo? A agulha vai entrar debaixo do fio que está preso e vai puxar o fio que está solto aqui pro outro lado. Daqui, você vem buscar o fio aqui de novo, ó, e vai fazer uma correntinha. Ó. Fiz uma correntinha, agora a gente puxa aqui só pra ficar mais firme. Isso se chama anel mágico, tá? Eu vou fazer de novo pra vocês entenderem melhor. Pontinha do fio pra baixo. Vai dar a volta, chega aqui do outro lado, joga o fio pra lá. A agulha entra debaixo do fio que tá preso, vai puxar o fio que tá solto pra cá e já faz uma correntinha, ó. Essa correntinha é meio sem jeito mesmo, do jeito que você conseguir puxar o fio, tá bom. Vamos de novo. Círculo mágico, dá a volta no fio, entra debaixo do fio que tá preso, vai trazer o fio que tá solto pra cá, pra esse lado. Aí você vem e faz uma correntinha, certo? Daqui a gente começa fazendo ponto baixo, ó. Entra, a agulha entra dentro do círculo, laça e sai, ficam dois. Fora do círculo, laça e tira tudo. Como esse cesto é o mais básico de todos, ele vai ter, por exemplo, emenda, tá? Ele vai ter, a gente faz ele inteiro em ponto baixo, são 8 pontos baixos aqui que eu vou fazer, ó. 2, 3. Então, esse é o cesto mais básico de todos. Depois, nas outras aulas, a gente vai aprimorando pra melhorar acabamento e tudo mais, tá bom? Ó, como faz pra contar ponto? Assim, cada vezinho que você tem aqui, virando o seu trabalho, é um ponto. Então, você tem 1, 2, 3, 4. Esse daqui que tá na agulha não conta, certo? Tem 4 pontos aqui, são 8. Vamos continuar. 5, 6, 7, 8. 8 pontos. Agora a gente puxa a ponta. Repara que eu fui fazendo os 8 pontos aqui e a ponta do fio, aquela pontinha inicial, ela tem que aparecer aqui no final. Se ela sair no meio, aqui entre os 8 pontos, tá errado. Ela tem que vir até o final aqui. E se tiver pontinha muito curtinha, não tem problema, você vai puxando que ela vai saindo. Por que que tem que vir até o final? Porque agora, ó, a gente puxa pra fechar. Então, todo cesto, não importa o tamanho do seu cesto, vai começar com uma bolinha dessa, tá? Aí, a gente faz então aqui. Na primeira, pra fechar essa bolinha, tá vendo? Tá faltando aqui, ó, fechar. Vai buscar o primeiro pontinho do círculo, coloca a agulha debaixo do V. O V tem essas duas perninhas aqui, ó. Certo? Então, a agulha entra debaixo do V, vai puxar o fio do rolo, esquece a ponta agora, ela não vai servir pra nada. Puxa. Tira tudo de uma vez. Isso é o ponto baixíssimo. Para começar a próxima carreira, a gente sobe de andar com uma correntinha. E aí, vamos começar. Essa volta vão ser 16 pontos, ou seja, em cada buraquinho desse, a gente coloca 2 pontos. Começando sempre nesse daqui, que é o pé da minha corrente. Aqui, ó, bem embaixo. Aqui, você vai colocar 2 pontos.
Um. Dois. Na próxima de novo, 2 em cada. E assim a gente dá a volta toda, tá? Não pode perder a conta aqui. Se você tá na dúvida quantos pontos você já fez, olha, nesse buraquinho onde tá meu dedo, tá vendo que saem 2 vezes? 2 perninhas aqui e 2 aqui. Isso significa que aqui é duplo. A diferença é que aqui, ó, nesse próximo só tem um, porque só tem um V. Então, tá faltando um aqui, tá? Como eu tava falando, esse cesto é o mais basiquinho de todos. Ele tem, ele diria que é mais rústico, assim, né? Tem emenda, ele fica mais molinho, porque o ponto baixo, normal, ele deixa a peça mais mole. E nas próximas aulas a gente vai aprimorando a técnica. O legal é poder ver todas as diferenças e tudo mais, tá bom? Uma coisa muito importante, a gente tá chegando aqui agora no final. Esse último buraco aqui, vou colocar 2 pontos aqui. Aqui, isso é muito importante, pessoal. A gente chegou no final do círculo. Esse retinho que tá aqui, perceba que ele é o ponto baixíssimo da carreira anterior, tá bom? Então, aqui não é ponto. E a sua correntinha é essa que tá meio amassadinha, ela não fica nem pra cima nem pra baixo, tá vendo? Ela aqui, ó. Essa foi a corrente que eu usei pra subir de andar. Então, essa duplinha, ponto baixíssimo e correntinha, você pula. Daqui onde eu tô, eu vou vir aqui no primeiro ponto da carreira e vou fechar com baixíssimo de novo. Se você contar os pontos que eu já fiz, você vai ver que vão ter 16. Ou seja, se eu fizer mais 2 aqui, vão ter 2 a mais. Porque eram 8 embaixo, agora são 16, certo? Então, aqui não é ponto, tá bom? Sempre você vai pular em todas as voltas. Pula o ponto baixíssimo, que é sempre esse retinho aqui, e a correntinha aqui. Eu vou vir no primeiro ponto da volta, que é aqui, e vou fechar com baixíssimo de novo. Vocês vão perceber que vai criar um padrão, um retinho em cima do outro, tá? Sobe uma correntinha, e essa terceira volta vai ser 2 pontos no mesmo buraco, um sozinho, 2, 1. A agulha que eu tô usando é a agulha de bambu número 10, ela tá à venda lá no site crochêmoderno.com.br. É a mais indicada para cesto. Se você quiser um cesto um pouco mais apertado, pode ser uma menor também, ou então com 2 fios, tá bom? Pode fazer com agulha mais grossa. Eu fiz aqui 2, então o próximo é um sozinho. 2, aqui na próxima. Um sozinho. 2. Um sozinho. Não tá ficando ainda, falta chegar aqui. Fechamos. Se a sua conta der certa, se você não tiver esquecido nenhum ponto, o que vai acontecer? Quando você começa com 2 pontos aqui, eu comecei com 2, estão vendo? Esse é meu primeiro ponto, e aqui tem 4 pernas saindo daqui, 2 vezes. Então, eu comecei com o duplo.
como eu fiz tudo certinho. Então, o que que aconteceu? Termina com 1. Se você começa com 2, você vai terminar com 1, tá? E aí, eu cheguei aqui, onde não é pra fazer ponto, que é o ponto baixíssimo da carreira anterior, e a correntinha aqui. Ponto baixíssimo, correntinha aqui. Então, você vai vir aqui pra fechar a sua carreira, com outro baixíssimo. Então, a sequência vai dar a volta toda com ponto baixo, chega no final, faz ponto baixíssimo pra fechar. Sobe uma corrente. Essa é a última volta que eu vou fazer aqui, porque depois não tem segredo. Eu vou explicar pra vocês que é o seguinte. Como a gente fez aqui 2 pontos e 1, a próxima vai ser 2 pontos e 2 sozinhos. Se você quiser aumentar o seu cesto, você vai fazer 2 pontos juntos e 3 pontos sozinhos. Aí, depois, na próxima, 2 pontos juntos e 4 sozinhos. Vai aumentando o número de pontos sozinhos. Aqui a gente fez 1, na próxima eu vou fazer 2 sozinhos. Depois seriam 3, 4 e assim por diante, tá? Essa é a receita básica de cesto, tá bom, gente? Então, eu vou fazer minha última volta aqui pra gente começar a subir o cesto. Vou começar com o duplo. Eu gosto sempre de começar com o duplo, mas não faz diferença se você quiser começar com um sozinho. A ordem dos fatores não altera o resultado, porém, tem que manter a ordem certa, tá? 2, vamos lá, 1, 2, tudo bem? Agora só é mais 1 e 2. Terminei com os dois simples, porque eu comecei com o duplo. Agora eu vou fechar no baixíssimo, subir uma correntinha de novo e agora eu vou começar a subir meu cesto. Essa primeira volta de subida de cesto é assim, olha, eu fechei no baixíssimo, tô subindo uma corrente, tá? A gente vai fazer, daqui pra frente não existe mais o ponto duplo, é tudo de 1, tudo sozinho, pra ele ir fechando. E o que que eu quero primeiro? Eu quero primeiro fazer uma quina, pra ele dobrar logo aqui. Então, você vai pegar a sua agulha, vai colocar... Vou chegar mais pertinho pra vocês verem. O primeiro ponto é esse, né? Sempre onde nasce a corrente. Só a perninha de trás. Então, eu vou pegar aqui, ó, coloco a agulha, ao invés de colocar aqui, eu vou colocar aqui. Só na alcinha de trás, tá? E assim eu vou fazer a volta toda. Tudo de um só. Um aqui, vou no próximo aqui, ó. Aqui mais um. Tô fazendo a primeira volta da subida do cesto. Chegou num nó aqui, ó. Fio de malha é assim, viu, gente? Tem nó. O que que eu faço quando chega no nó? Eu dou outro nó. Aqui, ó. Um nó frouxo, porque ele é provisório. Quando eu terminar minha peça, ou só um pouquinho depois que passar dessa parte, eu volto aqui pra consertar, pra tirar isso.
Então, eu faço esse nó assim, só pra poder passar dele. Ó. Tá? E continuo usando aqui essa parte como se nada tivesse acontecido. Eu tô com as minhas 2 alças aqui, vou laçar a terceira pra fazer o ponto baixo. Vou passar só um ponto dele lá e eu já volto pra mostrar pra vocês. O que que eu faço? Nesse nó que tá aqui, a gente corta a pontinha pra virar duas pontas. Desfaço esse nó e faço aquele nó de cadarço de tênis, sabe? Assim. Eu gosto de fazer duas vezes. Por que esse nó? Porque ele afunda aqui. Ele entra e tudo bem, não tem problema. Faço 2, vou cortar só esse nozinho que ficou aqui. E esse pra cá. Só mais um pouquinho. As 2 pontas você vai esconder uma pra cada lado. Essa daqui que tá pra cá no sentido do meu trabalho, eu já vou escondendo agora, pra já facilitar. Então, ó, deixa essa pontinha aqui. Vou entrar, fazer ponto normal, já puxando ela pra esconder, ó. Tá vendo? Ele já vai começando a dobrar. Essa parte de fora, a alcinha que a gente não pegou, é a parte de fora do cesto, tá? Ou seja, ele vai crescer pra lá. Aqui é a parte de dentro. Já vai dobrando pra ficar no jeito certo. Pra não ficar esgarçando muito o seu cestinho. Último ponto aqui. O ponto baixíssimo, quando você tem dúvida, é só você perceber da onde sai a correntinha. A correntinha é sempre esse ponto que não fica nem pra cima nem pra baixo, ele tá na metade do caminho aqui, tá vendo? A minha corrente é essa daqui, ó. Ou seja, o ponto baixíssimo é aqui, da onde ela tá nascendo. Então, eu fiz meu último ponto aqui, vou pular essa duplinha aqui dos 2 e vou fechar aqui. Vamos lá. Daqui pra frente, não tem mais novidade nesse cesto básico. Você fecha com baixíssimo, sobe uma corrente e vai colocando um ponto em cada buraco, pegando nas 2 alças. Era só aquela primeira carreira da subida que a gente pega numa alcinha só, que é pra fazer a viradinha do cesto. Daqui pra frente, não. O cesto inteiro, ele é feito assim. Até o tamanho que você quiser. Eu vou fazer aqui 2 voltas pra ensinar vocês a fazerem a alça, tá? Então, vamos lá. Quem tiver comigo aí, vai fazendo no seu ritmo. E depois pode até pausar o vídeo para fazer a alça quando você atingir a altura que você quiser do seu cesto, tá? Porque não tem segredo, você pode fazer quantas carreiras você quiser. Eu vou fazer só 2 para poder ensinar a alça. E não tem necessidade de ficar fazendo aqui, que não é novo. Então, ó, um pontinho em cada buraco, ponto baixo. E assim a gente segue. Essa ponta é daquele nozinho que eu deixei, então eu vou vir aqui e já vou abraçar ele, vou esconder essa ponta aqui, ó. Como eu sempre falo para as minhas alunas de curso presencial, a minha maior preocupação, se você for iniciante, é que aprenda a pegar a agulha direito e usar as suas mãos a seu favor. Porque até um certo ponto, quando a gente é iniciante, as mãos parece que mais atrapalham do que ajudam. E você começa a perceber a função de cada dedo, de cada mão aqui no trabalho, tá? Por exemplo, repara que eu sempre seguro
com o dedo indicador e o dedão, eu tô segurando o meu trabalho. E esses 3 dedos aqui, ó, de fora, eles seguram o fio e levanta o fio, abaixa o fio, levanta o fio, abaixa o fio pra entrar a agulha. É o jeito que eu aprendi, que eu me adaptei, não que seja o único jeito. Eu só tô querendo dizer que se você for iniciante, o objetivo principal é aprender a usar as mãos a seu favor. Outra coisa é a pega da agulha. Tem gente que pega a agulha assim, que nem lápis. Como eu não consigo as agulhas mais grossas para trabalhar com fio de malha, eu prefiro pegar com a mão inteira, como se fosse, sabe, criança quando tá aprendendo a comer? É tipo assim, né? Que você pega com a mão inteira. Por quê? Porque você tem mais firmeza na sua mão, o movimento é mais amplo e sai de forma mais natural. Mas se você estiver acostumado a pegar do outro jeito, também não tem problema. Eu pego do outro jeito quando eu faço crochê fininho, com agulha fina. Aí sim, aí eu consigo. Cheguei aqui no final de novo. Vou fechar com o ponto baixíssimo. Tô subindo aqui, vou subir com uma correntinha, já fechei com ponto baixíssimo e a gente segue fazendo um ponto em cada. Essa parte aqui de pular o ponto baixíssimo para fechar a correntinha, pular o ponto baixíssimo de baixo para fechar no baixíssimo de cima e fazer o ponto baixo no pé da corrente, é praticamente o ponto a fase principal do seu cesto para que ele não fique torto e você não coma pontos, tá? Se você, por exemplo, não faz esse ponto no pé da corrente e já vem direto para cá, o seu cesto começa a fechar. Se você coloca ponto a mais aqui, onde não deve, que é o ponto baixíssimo que eu já expliquei, o seu cesto vai começar a abrir, tá? Então, são 2 detalhes muito importantes. Reveja esse vídeo quantas vezes forem necessárias para você entender o que eu falei já algumas vezes aqui hoje, tá bom? Então, eu vou fazer aqui mais rapidinho pra gente fazer a alcinha. O intuito desse curso de hoje é o cesto básico, porque a partir dele você pode criar várias peças. E é o cesto mais simples que tem. Nas próximas aulas eu ensino a tirar emenda, não deixar fazer emenda no seu cesto, colocar desenho e fazer o cesto quadrado e o oval. Terminando essa terceira volta do cestinho, e aí as 2 próximas voltas são de alça. Quando você vai calcular onde você quer fazer sua alça, você tem que ter em mente que a partir do momento, por exemplo, eu aqui, eu tenho isso, e a alça são mais 2 carreiras, obrigatoriamente pelo menos 2, tá? Só pra você ter noção, assim, de onde que para, onde começa a alça, se paro agora ou se eu cresço mais. Tem que saber que vão ser mais 2 voltas pra alça. Ou mais, pode ser mais também. Daí a alça fica mais grossinha também, não tem problema. Vou fechar com ponto baixíssimo novamente. E aí a alça é o seguinte, gente. Primeiro de tudo, pra você ter uma alça no meio, né, não ficar torta, porque eu vou fazer 2, uma de cada lado aqui, certo? Fazendo uma de cada lado, eu tenho que contar os pontos pra não ficar muito torto, uma muito perto da outra, enfim. Eu vou contar aqui o meu e só pra vocês terem uma ideia.
eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 pontos. Quando é número ímpar, na verdade, eu acho que eu contei errado, mas tudo bem. Porque deveriam ter 32. Enfim, eu vou contar como 32, tá? Eu devo ter contado errado. Eu vou fazer, como o cesto é pequenininho, eu vou fazer uma alça pequena de 5 pontos aqui. Então, vai ter 5 desse lado e 5 desse. Ou seja, dos 32 pontos no total, você vai tirar 10, certo? Vão ficar 22. Esses 22 você divide por 2, que vai ficar 11 de um lado e 11 de outro. De ponto mesmo, ponto baixo, sem ser alça. E 5 pontinhos de alça. Então, eu vou colocar, como eu tenho que ter 11 pontos de um lado e 11 do outro, imagina que os meus 11 eu vou fazer assim, ó. Vou colocar 5 aqui e os outros 6 vão vir aqui desse lado, no final da volta, tá? Deu pra entender? Vamos lá, vou fazer correntinha. 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou fazer 5 correntes, que é o que equivale à minha alça. 5 correntes, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Das 5 correntes, eu vou pular 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E volto no cesto fazendo ponto de novo, como se nada tivesse acontecido. Aqui nessa parte vão ser os 11, né? 11 pontos, que é essa metade daqui. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou subir 5 correntes de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 5. 1, 2, 3, 4, 5. E volto fazendo ponto aqui. Cheguei no final, ó, novamente o meu ponto baixíssimo tá aqui, né? Ó, isso é uma emenda, tá vendo? Ela aparece bem direitinho, começa a criar um padrão. Retinho, retinho, retinho. Uma cicatriz. Tudo bem? Essa aula de hoje é isso mesmo, depois a gente aprende a não deixar essa cicatriz, tá? Então, vamos lá, eu vou fechar aqui e a gente vai pra última volta. Fecho com baixíssimo. Sobe uma corrente. E vou seguindo no ponto baixo. Cheguei na minha corrente. Você tem duas opções aqui para cobrir essa corrente com ponto. A primeira delas, a gente sabe que a gente fez 5 correntes aqui, né? A primeira delas é colocar a agulha bem no buracão aqui, ó, e ir fazendo ponto, tá? 1, e assim por diante, ó. Ele cobre inteiro. Qual é o ponto negativo que eu não costumo fazer desse jeito? Por quê? Por um único motivo. Ele vai, primeiro que a correntinha vai se torcendo e às vezes acontece dos pontos ficarem todos um em cima do outro aqui, aí sobra corrente aparente aqui. Então não fica legal. Eu pessoalmente gosto de fazer mais essa segunda opção que eu vou mostrar agora. Cada correntinha tem um buraquinho aqui, certo? Com 3 fios, olha. Notem que tem 3 fios aqui. 1, 2, 3. Você empurra 2 pra cima e põe a agulha deixando só um pra baixo. E faz um ponto. Aí, você vai fazer um ponto baixo em cada casinha de corrente, ó. 2 pra cima e um pra baixo. Venho aqui e faço ponto. Ó.
E aqui tá a nossa alcinha. Se você quiser um cesto com uma alça maior, mais comprida assim, tipo, mais aberta, é só fazer mais correntes e pular os mesmos 5 pontos, entendeu? Pode fazer maior também, não tem problema. Aí eu volto aqui fazendo ponto normal, ó. E sigo. Cheguei aqui de novo na outra alça. Pode também fazer uma alça só pra pendurar na parede num ganchinho. O seu cestinho fica lindo também. Isso, o legal é isso, a gente poder criar e adaptar, né? O crochê é bem legal. Eu posso muito bem fazer uma alça só grande, pulando os mesmos 5 pontos aqui, mas sei lá, fazer uma alça de 10 correntes aqui, ela vai ficar mais comprida. E pendurar na parede, é uma ideia. Então eu vou lá de novo, olha, nos buraquinhos da corrente, 2 fiozinhos pra cima e um pra baixo. Terminando meu cestinho. E eu vou fazer mais uma voltinha só, pra fazer um acabamento que ele é bem simples, fácil e dá um toque especial na peça. Terminei. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui de novo, como a gente já fez desde o começo, né? Vou sempre pulo o ponto baixíssimo da carreira anterior, pulo a correntinha e venho aqui pra fechar. Esse ponto baixíssimo último aqui, o que você vai fazer? Não sobe correntinha agora. Vou fazer a volta toda, ó, vai pro próximo buraco e faz ponto baixíssimo de novo. Próximo buraco, faz ponto baixíssimo de novo. E assim você vai na volta toda, pra fazer um acabamentinho. Olha, ele vai ficando assim, tá? Simples, né? Tudo de ponto baixíssimo. Olha o resultado. Vamos continuar que eu vou terminar e vou fazer os acabamentinhos aqui pra vocês verem. Cheguei no final da minha volta. Eu sei que eu cheguei no final porque aqui estão os meus pontos baixíssimos. Agora a gente vai fazer um acabamento. Corta o fio. Essa alçadinha que tá dentro da agulha, você puxa ela inteira pra fora. Ó. Com uma agulha mais fina. Eu peguei uma agulha mais fina só pra ficar mais fácil aqui. Você pula o próximo, olha, da onde eu tô, eu vou pular esse Vzinho aqui, esse aqui, e vou nesse. A agulha entra assim, ó, de cima. Passa no meio, debaixo dos 2 Vzinhos e vou levar o fio pra lá. Agora eu vou voltar com esse fio, porque nada mais é do que eu tô imitando, tô forjando um pontinho, tá? Então o fio vem pra cá e passa pra cá de novo. Pra onde que ele tem que entrar? No meio aqui, tá vendo? Pra terminar o ponto, ó, ele vem, o ponto normal ele sai daqui, passa de baixo e volta pra cá. Então é isso que eu tô fazendo. Sai daqui, passa de baixo e volta pra cá. A agulha vai entrar aqui, levar esse fio pra lá. Aí a gente puxa um pouquinho pra ajeitar assim. E pronto, esse fio aqui, eu vou levar ele mais pra dentro ainda. Ó. Pronto.
Essas duas pontas que sobraram do nosso trabalho, uma aqui no começo e essa daqui no final, a melhor opção, tem várias opções, vários jeitos de você fazer o arremate final do seu trabalho para ele não soltar. O que eu recomendo é pegar uma agulha de linha, de costura, e dar um pontinho. Olha, o que eu faria aqui, por exemplo, levo esse fio um pouco mais para dentro ainda, ó. Tá vendo? Vai passando aqui. Aqui já é um ótimo lugar para eu dar um pontinho. Eu pego esse fio daqui com esse fio daqui, dou um pontinho e corto. Ou também eu posso andar um pouco mais com o fio, com a agulha, ó. Vou andando até esconder tudo. Essa opção, ela é segura, mas nem tanto. Eu acho que a opção mais segura é você costurar, dar um pontinho aqui, costura, corta, ali também é a mesma coisa, tá bom? Bom, gente, essa é a primeira aula do nosso curso. Nosso cestinho básico tá feito. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou dificuldade no meio do caminho, é só me escrever, tá? E é isso. Preparem-se para as próximas aulas. Obrigada por ter assistido. Um beijo.